Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Saiba que é muito bom ter você aqui conosco. Tratamos há pouco tempo sobre pecado original, vários programas. Aqui é um estudo sério sobre a Sagrada Escritura, de forma especial sobre o Antigo Testamento. Tratamos sobre pecado original e estamos há alguns programas tratando sobre cura de gerações. Será que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus pais? Será que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus avós? Estamos encontrando respostas nessa temática. Então é muito bom ter você aqui pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo, pegue sua Bíblia, pegue seu catecismo, pegue seu caderno de anotações. Nos programas passados, aos quais eu peço que você vá assistir, tá? Está tudo no canal do YouTube para você entender essa temática cura de gerações. Estamos estudando um documento da Conferência Episcopal Espanhola sobre este assunto da cura de gerações. Ou seja, eu estou pagando pelo pecado dos meus pais, então precisamos fazer alguma oração para quebrar isto. E estamos entendendo teologicamente, biblicamente, o que a igreja pensa sobre esta realidade. O programa passado foi sensacional porque vimos o próprio Jesus falando desta realidade. No caso do cego de nascença, João capítulo 9, versículo de 1 a 3. Eu quero começar esse programa porque Dom José terminou o programa passado falando sobre... Porque, veja, ficou muito claro para nós que, de fato, o pecado do pai não passa para o filho. Como nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 a 20. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade. E como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Preste atenção. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, e nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mal a sua malícia. Então, houve esta evolução na própria Sagrada Escritura ou seja, ninguém vai ter que responder pelo pecado do outro, pagar pelo pecado do outro. Isso a gente já entendeu. E Dom José terminou o programa passado nos falando que talvez o que muitas pessoas precisam pagar é as consequências dos pecados dos seus ancestrais, das pessoas que ainda convivem com você. Então, é sobre isso que a gente vai já começar o programa, vai ser bom demais. Antes, vamos acolher Dom José, que já está no meio de nós. Sua bênção, Dom José, é uma alegria ter o senhor aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Dom José, ficou muito claro que eu não tenho que pagar pelo pecado dos meus pais. O Senhor nos trouxe na Bíblia, o Senhor nos trouxe no Catecismo, o Senhor nos trouxe nos padres da igreja, o Senhor nos trouxe Jesus Cristo falando sobre o assunto. Então ficou claro, eu não pago pelo pecado dos meus pais, dos meus avós. E se alguma enfermidade, alguma coisa, isso não está atrelado a uma punição pelo pecado meu ou pecado de alguém. Agora, as consequências. Então, meus avós fizeram algo no passado e isso acarretou consequência para a família, isso acarretou consequência que chegou até mim. Então, isso pode acontecer que eu receba uma punição ou eu tenha que pagar pelas essas consequências de um ato que foi feito lá no passado? A economia é uma ciência. A psicologia é uma ciência. A medicina é uma ciência. A contabilidade é uma ciência. A administração de empresas é uma ciência. A teologia é uma ciência. Uhum. Dentre todas essas ciências, vamos pegar a ciência da contabilidade.
e também da administração de empresas. Vamos colocar as duas, porque toda empresa acredita que tem que ter o setor contábil lá, né, de receita, despesa, de recursos e assim por diante, empréstimo no banco, quitação de débito, pagamento de fatura, contratação de empregados, empréstimo para aumentar a empresa e assim por diante. Quem está à frente desta empresa, e a empresa, vamos imaginar, hipoteticamente, essa empresa tem o seu CNPJ, portanto é um ente jurídico, sujeito de direitos e de deveres. E essa empresa pertence a um grupo de pessoas, vamos colocar uma família, certo? Uhum. Muito bem. Hipoteticamente, isso aqui é uma hipótese. Isso aconteceu há 40, 50 anos atrás. Essa empresa foi bem administrada. E na hora que os pais, os fundadores da empresa faleceram, o superávit grande, a empresa vai muito bem, obrigado, etc., etc. Isso tem consequências positivas para os herdeiros? Sim. Sim, claro, claro, claro. Administraram bem, etc., com muita probidade, com muita honestidade, com muita retidão, com muito profissionalismo, vamos dizer, com muito tino de enxergar, etc., aumentaram, expandiram, abriram filiais em outras cidades, em outros estados, em outros países, enfim. Quando o fundador faleceu, ou a fundadora, os patriarcas, né, partiram para a eternidade e deixaram, então, consequências positivas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista da administração da empresa, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista bancário, do ponto de vista trabalhista, recursos e tal, e tal. Ok? Sim. Primeiro vamos citar o exemplo bom. Tem efeitos, tem consequências, decisões em âmbito de profissão, em âmbito dessas áreas todas? Sem dúvida alguma. As consequências, os efeitos de uma boa gestão, de uma boa administração, esses efeitos vão passar pelo menos até a próxima geração. Se esses filhos não administrarem mais como os pais e tal, e a coisa degringolar, é outra coisa mais. Que eles, quando partiram, deixaram a empresa bem financeiramente, nenhum débito, tal e tal e tal, com superávit, com uma fama, com bons clientes e tal, muito bem, cumpriram a sua missão. Agora vamos pegar o exemplo oposto, né? Por algum motivo, né? Vamos pegar um exemplo hipotético, negligência, não é? Má gestão, etc. Ou às vezes até coisas que eles, coitados, nem tiveram culpa. Mas a empresa, ela tem que honrar compromissos, ela tem que honrar os débitos que elas fizeram, ou dívidas trabalhistas, ou seja, compromissos, obrigações trabalhistas no que toca aos empregados, obrigações contábeis no que toca à Receita Federal, sei lá, empréstimo de banco, pagamento de duplicata disso, daquilo, outro. E por algum motivo, a família, ele com 4, 5, 6 filhos, a situação da empresa chegou a tal ponto que ela ficou completamente endividada, ficou, sei lá, pediu falência, ou não sei qual é o nome que se chama, declarou concordata, não me pergunte esses nomes não, que eu não entendo. Não importa o motivo, não estou tratando. Às vezes, a situação da empresa chegou assim por motivos alheios aos administradores, aos fundadores, etc. Ou por alguma situação da economia do país, ou a situação do dólar que aumentou, a empresa exportava, importava, e por causa do dólar que subiu ou que desceu, todas essas situações, a situação da empresa ficou crítica, e isso repercutiu, sem dúvida alguma, até na manutenção dos filhos, dos netos, tiveram que vender a casa, tiveram que isso, aquilo, outro, as dívidas não param de crescer, as ações trabalhistas na justiça são muitas, etc., e eles partiram para a eternidade. Ok? Tem consequências para filhos, netos e bisnetos? Sim. Provavelmente sim. Aqui não estamos tratando de castigo de Deus. Aqui não estamos tratando de pecado. Ainda que essa má gestão tenha relação com o tipo de pecado. Mas ali, no momento em que você toca a uma empresa, você tem que caminhar com várias ciências.
Contabilidade é uma ciência, e é uma ciência fria. Se você contrai empréstimo e você não paga, mas sem dúvida alguma, sei lá, a duplicata vai para protesto, não sei como é que chama, o cheque sustado, o protesto, não entendo não. Mas é uma ciência, aciona-se a justiça e tal, a coisa vai para... Se você não honra os compromissos trabalhistas, independente da sua boa vontade, mas é uma empresa, não tem para onde correr. Esqueça, portanto, essa história de castigo. É Deus que está castigando. Calma, a coisa não é assim. De que estamos tratando? De que sofrimento estamos tratando? É sofrimento por causa de dívida trabalhista? Não, a relação entre causa e efeito, você não coloque aqui, não transponha para Deus. Vamos procurar serenamente uma relação entre causa e efeito no histórico dessa empresa, no histórico da empresa que tem tantos e tantos anos, foram dívidas acumuladas e assim por diante. Onde é que eu quero chegar, Frei Gilson? Eu quero chegar exatamente nisso. Pode haver, sem dúvida alguma, efeito, consequência, que pode tocar, atingir os filhos ainda vivos, os netos e assim por diante, por esta intrínseca relação entre pai e filhos, entre proprietários e herdeiros, etc. Quando uma pessoa que se abre o inventário, o tal de espólio, não, o inventário, a empresa está devendo tanto, sei lá, os herdeiros é que vão pagar? Não, os herdeiros parece que não pagam, não. Você abre o inventário, né? Parece que é assim. E do valor do que pertence aos herdeiros, você tem que tirar, a justiça tira aquilo que a empresa está devendo, e depois de quitar esses débitos, o que sobrar é dividido entre os herdeiros. Parece que é assim. Eu não estudei direito civil, mas é assim. Pois bem, então, nesse sentido, se pode falar de efeitos, pode falar de consequências, mas em âmbito de economia, em âmbito de contabilidade, dependendo da ciência que estamos a tratar. Então, cada caso é um caso, sem dúvida alguma, mas não estamos tratando aqui de pecado e Deus punindo o pecado dos pais nos filhos. Não, aqui o assunto é outro. Aqui são efeitos de uma má gestão ou de uma fatalidade que aconteceu no passado, uma família honesta, reta e tal, mas surgiu alguma coisa que a empresa começou a andar com dificuldade, etc., de sorte que, sem dúvida alguma, esses administradores, eles têm filhos e netos, são os herdeiros. Quando eles partirem, os herdeiros vão ter que assumir ônus e bônus e assim por diante. Nesse sentido, isso ninguém pode negar. Não é verdade, Frei Gilson? E isso tem um pouco a ver, o que o senhor está falando, com o que Paulo traz, que nós somos todos um corpo, se um membro está ferido, o outro também sofre, ou seja, a consequência de o que uma pessoa faz acaba interferindo na minha vida, o que o meu vizinho faz acaba interferindo em mim. A gente recebe todos os dias consequências dos erros dos outros, todos os dias. Ah, sim, uma administração péssima. Teoricamente, um administrador lá, uma prefeitura, ou um gestor, não é, que recebeu tantas verbas e essas verbas deviam ser aplicadas para a saúde, para a educação, etc. E ele se locupleta, obviamente que essa decisão ela vai repercutir em sofrimento para o povo que poderia ter aquele hospital, aquela creche, aquele asilo, aquele serviço público essencial, sem dúvida alguma. É, digamos assim, a lei inexorável da vida. Nós, Santo Agostinho diz, dificilmente uma pessoa se salva sozinha, leva consigo muitas para o céu. E dificilmente uma pessoa se condena sozinha, leva muitos para o inferno. Adaptando, eu diria que nossas decisões podem trazer muitos benefícios para as pessoas, mas também, dependendo do posto que nós ocupamos, do cargo que nós exercemos, da responsabilidade que é a sociedade ou a própria profissão coloca nos nossos ombros, nós podemos trazer benefícios, mas também malefícios para as pessoas. E nisso, Deus não tem nada a ver com isso. São responsabilidades, boas ou mais, sem mim nada podeis fazer. Se fizemos algo de bom, foi com a ajuda de Deus, mas se fizemos algo de mal, Deus não tem nada a ver com isso. Não meta Deus aqui nesse assunto, até porque estamos tratando de pecado.
Não estamos tratando de má gestão, no caso aqui do exemplo da empresa, Sim. que foi aberta há 50 anos pelos avós e tal. Eu citei os dois exemplos, o exemplo bom e o exemplo mau também, justamente para dizer que é preciso um pouco de serenidade, de espírito, de senso crítico para a gente analisar friamente determinadas realidades e procurar uma resposta aqui mesmo, entre nós, eventuais causas de natureza contábil, de natureza de saúde, de natureza de convivência, da sociedade, de negócio, de antropologia, de economia, de contabilidade, de administração de empresas, e não imatura e prematura e infantilmente já transpor isso para Deus Todo-Poderoso. Calma, a coisa não é assim, até porque o nosso assunto aqui é pecado dos pais e uma pretensa punição de Deus nos filhos. Isso não existe. Claríssimo. Então, Dom José, o senhor poderia fazer uma síntese para a gente de tudo que a Sagrada Escritura diz sobre esse assunto? Porque o que está ficando claro é que, então, sobre a responsabilidade de cada pessoa sobre o seu próprio pecado. O que está ficando claro é que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Perfeito. O parágrafo 3, item B, da nota doutrinal que nós estamos esmiuçando, da Conferência Nacional dos Bispos da Espanha, que Vossa Reverendíssima já falou no começo desse bloco, depois que nós investigamos todos os textos do Antigo Testamento e do Novo, e o mais importante é o de Jesus, João capítulo 9, de 1 a 3, eu acho que chegou a hora, esse parágrafo, eu achei fantástico e acho que, reproduzindo literalmente aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, vai ficar mais claro ainda. Você, veja, o bispo aqui com a sua matutícia, a sua ignorância, com o seu jeito, ele transmite em linguagem lá da terra dele, lá do Nordeste. Mas aqui é a elegância, aqui o que vamos ler agora é a eloquência dos bispos da Espanha, meus irmãos no episcopado. Vamos lá. Em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, afirma-se que os pecados dos pais recaem sobre os filhos. Então aí, Êxodo, lembra? Sim. Números, lembra? 25. E Deuteronômio, muito bem. Segundo a ideia de retribuição, cuja recompensa ou castigo depende não só da responsabilidade pessoal, mas também da responsabilidade coletiva, que envolve a família, o clã ou o povo. Essa era a ideia de que o pecado dos pais é punido nos filhos, netos, bisnetos, na família e assim por diante. Entretanto, essa concepção de responsabilidade corporativa, que colocava em questão a justiça de Deus, especialmente quando se tratava do sofrimento dos justos, conforme abordado no livro de Jó, evoluiu, grave isso, evoluiu, tornando o homem responsável por seu próprio destino e ampliando o plano de retribuição para o da redenção, Jesus, para o da redenção, no que diz respeito ao sofrimento do inocente. A exegese atual, por outro lado, explica que a iniquidade ou transgressão dos pais que recai sobre os filhos não deve ser interpretada no sentido de um pecado pessoal cometido pelo qual os filhos serão responsáveis, mas sim de um mau exemplo que influencia o processo de educação e amadurecimento dos filhos. No Novo Testamento, Jesus rejeitou o conceito de transmissão hereditária do pecado, rompendo com a lógica de culpa-castigo pessoal e coletiva, na conhecida cena da cura do cego de nascença. Jesus Cristo resolve com a própria vida as possíveis dificuldades colocadas pela doutrina da retribuição. Ele é o justo que toma sobre si o pecado da humanidade e a redime.
A salvação, doravante, não depende da observância e dos esforços do ser humano, mas em Cristo é dada ao homem gratuitamente, num juízo de misericórdia que ultrapassa todo mérito. Eu penso que esse parágrafo, muito bonito, sintetiza tudo o que a gente estudou até agora, porque sem pressa nós fomos investigando Antigo Testamento, lá, o Êxodo, Deuteronômio, etc. Depois pulamos, fizemos alusão ao livro de Jó, entramos em Ezequiel e Jeremias, chegamos a Jesus. Pronto, aqui está a síntese, Frei Gilson, da Sagrada Escritura e do pensamento da igreja, que não acabou, tem mais coisas mais perfeitas, mas essa parte bíblica, ela é fundamental. O assunto da retribuição no Antigo Testamento e no Novo não se resolve, não se explica com um único versículo. Então, o que ficou claro é que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. É por isso que na confissão a gente diz, na missa, no confessionário, às vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. Não é culpa, o pecado é meu, então, é uma responsabilidade minha. Lembrou bem, o ato penitencial é no singular, assim como o credo é no singular. Creio em Deus Pai, não é? Todos rezamos juntos, mas na primeira pessoa do singular, eu creio. E o ato penitencial, uma das fórmulas, confesso a Deus Todo-Poderoso. Sim. Sim. Então, o que também ficou claro aqui é o que podemos sofrer é a consequência, como o senhor estava explicando, mas sim de um mau exemplo que influencia o processo de educação e amadurecimento dos filhos. Porque nessa questão de cura de gerações, há muito essa realidade. Mas pais alcoólatras vão transmitir isso para os filhos. Pais que são assim vão transmitir isso para os filhos, como se o pecado, né? O senhor já deixou claro que não. Mas o que deixa claro é que o mau exemplo, sim, não tem como não deixar de passar para o filho. Se o filho viu seus pais bebendo, eles talvez aprenderam a beber, e tantos outros maus exemplos. Então, o que fica claro é que, sim, mau exemplo, sim, é passado como consequência para os filhos. Lembrou bem. Nós temos tantas e tantas e tantas famílias cujos antepassados, se você cavar, como todos nós somos fracos, você vai encontrar aquele que cometeu tal e tal pecado. Mas também, na mesma época daquele, você vai encontrar o irmão daquele que não cometeu o pecado. Os dedos das mãos não são iguais. Outra coisa que eu tenho que pontuar, famílias cujos antepassados não deram bons exemplos, mas os filhos da atual geração são todos pessoas de bem. Pessoas honestas, pessoas que olharam, rezam pelo descanso eterno daqueles que passaram, mas não seguiram o mau exemplo deles. Ficou o mau exemplo, quem é que pode apagar? Nós podemos apagar a imagem, sei lá, os escândalos, ou, enfim, dos nossos ancestrais? Não podemos apagar de forma alguma. Mas isso não significa dizer que as gerações sucessivas obrigatoriamente serão como eles. A ideia de filho de peixe, peixinho até certo ponto isso vale. Mas tem pessoas muito honestas, cujos pais não foram tanto um exemplo de honestidade e de retidão. Os filhos não podem ser culpados, não podem ser ojerizados, rejeitados, estigmatizados, amaldiçoados, ou tidos, não, aquele dali vai carregar para sempre o estigma da desonestidade do avô, do bisavô. Não, isso de forma alguma. Pessoas retas, honestas, decentes, alto lá. Também o contrário, né? Pais maravilhosos, santos, puros, que deram bom exemplo para os filhos, ofereceram princípios, educaram os filhos na igreja, enfim, com princípios morais bastante sólidos, e esses enveredaram pelos maus costumes, pelas más amizades, pelos maus ambientes, etc. Os pais não podem ser responsabilizados, não eu diante de Deus, minha consciência diante de Deus não me acusa de nada, eu procurei dar o melhor, o que estava ao meu alcance, enfim. Então, cuidado com essa história, essa doutrina não é cristã, essa doutrina não é católica, de que os pecados dos pais são punidos nos filhos. Outra coisa
é aquilo que a gente falou, os eventuais efeitos em âmbito de economia, de contabilidade, de genética, etc., mas por decisões tomadas, ou por fatos, ou por elementos, ou por fatores, ou por influências, digamos assim, que tiveram consequência econômica. Consequência econômica é uma coisa, castigo de Deus pelo pecado é outra coisa completamente diferente. Cuidado aqui com a relação entre causa e efeito. Então, essas pontuações a gente precisa fazer. Gente, o programa está muito bom. É ainda somente o primeiro bloco, então nós vamos ter mais um bloco. Nós estamos aprofundando este assunto. Eu estou achando muito interessante tudo que nós estamos meditando aqui. E interessante, né? Esse documento é recente. Parou-se para pensar isso há pouco tempo. Ou seja, claro, são anos de estudo, né, para chegar a uma conclusão dessa, mas era importante esse tipo de meditação, de organização do pensamento sobre essa doutrina. Isso impacta em vários sentidos a nossa vida. Então, eu espero que você esteja aproveitando, porque vai fazer muito bem para você. Veja, nós estamos falando de um pensamento que talvez... O Dom José falou de algo superado já no Novo Testamento, mas a gente, às vezes, tem esse pensamento até hoje. Então, esse pensamento de que estamos sendo punidos pelos pecados dos nossos pais, dos nossos avós. Veja como é um pensamento tão forte, porque até hoje ele existe. Veja, se nós estamos tratando num documento, é porque esse pensamento existe. Então, é uma coisa que está fazendo muito sentido para todos nós. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna para continuarmos este assunto. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Estamos falando sobre cura de gerações. Estamos falando sobre esta realidade. Se sofremos pelos pecados dos nossos pais, dos nossos avós. Eu já tenho uma pergunta para Dom José. Estamos meditando o documento da Conferência Episcopal Espanhola, e muito bonito o documento, muito embasado o documento, e eu quero já continuar perguntando a Dom José. Podemos então, Dom José, dizer com certeza que na doutrina da Igreja não se contempla em nenhum caso a transmissão das consequências dos pecados dos defuntos da própria árvore genealógica para os vivos? Não há nenhum fundamento, não há nenhum caso é contemplado neste sentido. Ou seja, a doutrina católica diz que não há consequências dos pecados dos defuntos na vida dos vivos. Essa é a doutrina da Igreja. E cito, o documento também endosso que ele é bonito, bem feito, muito bem redigido, o parágrafo 3, item C, dessa nota doutrinal sobre a prática da chamada cura intergeracional. Vamos então à leitura. A fé da Igreja Católica afirma a comunhão dos santos. Recitamos no credo, creio na comunhão dos santos, sustentando que entre aqueles que pertencem ao corpo de Cristo há uma comunhão e troca de bens espirituais. Pois bem, esta comunicação de bens é apenas de bens positivos, seja dos santos no céu intercedendo pelos vivos, quer dos vivos oferecendo sufrágios pelos que estão em estado de purificação, que é o purgatório, que é o marco em que se contempla a prática da oração pelos defuntos, especialmente na anáfora eucarística. Em nenhum caso se contempla a transmissão das consequências dos pecados dos falecidos da própria árvore genealógica para os vivos. Pelo contrário, inclui-se a possibilidade de um benefício mútuo de intercessão entre os vivos e os falecidos, mas alheio à ideia de pecado intergeracional.
também seria estranha à doutrina do purgatório a ideia de um perdão pós-mortal de pecados de extrema gravidade, como o aborto, pois é o mesmo indivíduo em sua identidade pessoal que é purificado para o encontro com Deus. E não há uma biografia pós-mortal, modificando a personalidade ou adicionando acontecimentos substanciais a uma biografia já concluída durante a vida terrena. Se está no purgatório, morreu na graça de Deus. Rezamos pelo descanso eterno deles. Se morreu em pecado mortal, está no inferno. Se morreu na graça de Deus e não tem nada a expiar na outra vida, no purgatório, já está no céu. Quem está no céu não precisa de oração. E quem está no inferno não adianta rezar por ele. Como nós não sabemos, se a pessoa partiu na graça, presumimos, não é? Concede, Senhor, o descanso eterno. A presunção, portanto, é de que morreu com seus pecados perdoados, por isso já tem a certeza da salvação. Aliás, parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica, isso é muito importante, todas as almas que estão no purgatório partiram com seus pecados perdoados? Claro, pecados graves, sem dúvida alguma. O pecado venial é pecado no sentido analógico, porque ele não priva da graça de Deus. Por isso, a expiação na outra vida é das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa e dos que, analogicamente, se fala de pecados leves. Mas o pecado mortal, esse é o que precipita a alma no fogo do inferno após o juízo particular, se a pessoa partir desta vida sem se arrepender dele ou deles. Então, vamos ver aqui a situação daqueles que estão no purgatório. O que diz o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, morreram na graça. Morreram na amizade com Deus. Pronto. Então, rezar pelo descanso eterno das almas do purgatório não significa de forma alguma dizer: Senhor, perdoa o pecado mortal dele, porque ele morreu em pecado mortal e as consequências estão agora atingindo essas gerações atuais para quebrar essa relação, quebrar essa cadeia. Isso não tem nada a ver com oração pelo descanso das almas do purgatório. Ficou claro, Frei Gilson? Sim, sim. Agora, tem outro texto também, o parágrafo 1032, é nesse mesmo contexto, um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que diz a continuação sobre a doutrina do purgatório. Parágrafo 1032. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Pronto, eu achei oportuno citar esse texto para que fique bem claro que rezar pelo descanso eterno das almas que se purificam no purgatório não tem nada a ver com pedir a Deus que quebre essa corrente e perdoando pecados graves cometidos pelos ancestrais que já partiram. São duas coisas diferentes. A doutrina católica, o descanso eterno dá-lhe, Senhor. Senhor, purifica com o teu amor as almas que partiram na graça de Deus, portanto, na amizade contigo, em estado de graça, mas ainda necessitadas da purificação das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa e dessas faltas leves. Mas pecado mortal, não. Já foram perdoados, tanto é que já tem certeza da sua salvação.
Os parágrafos 1030 e 1032, eu acho que são Sim. importantes também nesse sentido. O texto da Conferência Episcopal Espanhola falou uma coisa muito interessante. Em nenhum caso se contempla a transmissão das consequências dos pecados dos falecidos da própria árvore genealógica para os vivos. Então, ou seja, está acontecendo um problema comigo aqui. Eu estou passando por uma tribulação, estou passando por uma doença, estou passando por isso, por aquilo. Então, o que está ficando claro é que eu não posso... É um erro querer achar essa resposta lá nos meus antepassados. Exatamente, exatamente. Perfeitamente. É isso que essa conferência quer corrigir. Exatamente. Essa não é a doutrina católica, você buscar a causa do sofrimento agora em pecados cometidos por pessoas que já deixaram esta vida. Então, vou vasculhar, porque o que está acontecendo comigo hoje deve ter sido meu avô que fez isso, o meu bisavô, aí começa a montar uma árvore genealógica. Inclusive eu quero que o senhor nos diga, talvez seja oportuno, porque o livro de Mateus começa trazendo a genealogia de Jesus. Interessante o argumento, podemos inseri-lo, sim, podemos. Ou seja, adiante. Na genealogia de Jesus, por exemplo, todos foram santos? Porque nessa linguagem que nós vemos muitas vezes, os erros dos antepassados interferem na sua vida. Então, significa que todos os antepassados de Jesus foram todos santinhos e nada aconteceu para interferir na vida de Jesus. Gostei do argumento. Eu acho que cabe bem, Frei Gilson, a gente analisar Mateus capítulo 1, mas somente aqui, antes de irmos para o prólogo do primeiro evangelho, e já peço a vocês que abram a Bíblia, toda a genealogia de Nosso Senhor, no primeiro evangelho, ela começa no versículo 1, e vai até o versículo 17. Antes de nós entrarmos nisso, eu queria que ficasse bem claro, eu acho que foi no bloco anterior que a gente fez aquela distinção, consequências econômicas, consequências contábeis, consequências trabalhistas, consequências de plano econômico, de plano de governo, no exemplo de uma empresa. Sim. Consequências positivas e negativas. A gente deu o exemplo de uma empresa que foi criada pelos bisavós da atual geração, empresa que enquanto eles viveram, administraram bem, etc. E eles morreram, deixaram a situação ótima do ponto de vista econômico, superávit, muitos investimentos, contrataram mais funcionários, adquiriram mais equipamentos, expandiram o seu negócio, abriram novas filiais, etc. Então, partiram desta vida e deixaram um patrimônio considerável, um negócio bem estruturado. Consequências? Sim ou não? Sim. Boas, Sim. excelentes. Mas vimos também o exemplo oposto. Então, não confundir consequências de decisões que são regidas por leis trabalhistas, pela economia, pela contabilidade, pelo direito civil e assim por diante, de pecados. O que o documento diz é que é a área teológica. Atenção, por favor. Em nenhum caso se contempla a transmissão das consequências dos pecados dos falecidos para as gerações seguintes. Uma coisa, consequência de pecado. As outras aí, isso aí, desde que a contabilidade, desde que a economia, desde que as leis do trabalho, desde que o direito civil, os advogados, enfim, as ações na justiça, são outra coisa. Estamos tratando de pecados. Não existe nenhum caso de uma relação de pecados cometidos por gerações que já passaram e a punição da parte de Deus para os filhos, netos e bisnetos. Isso não existe. Ficou claro aqui a palavra pecado? Sim. Muito bem. Então, agora o Frei Gilson vai... Eu já introduzo o seguinte. Se nós buscarmos nos ancestrais de Nosso Senhor todos esses aqui, nós vamos encontrar pecados em praticamente todos eles. Aliás, a única criatura que não
teve pecado, nós já sabemos quem foi, a bem-aventurada Virgem Maria, que, aliás, aparece aqui, o nome dela nem aparece, porque somente José... Não, aparece. 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, de toda essa árvore genealógica de Nosso Senhor, só Nossa Senhora não cometeu pecado. Isso quer dizer que os outros todos, sem dúvida alguma. E o curioso, Frei Gilson, é que São Mateus decidiu colocar 4 mulheres. O que não é comum digamos assim, nas árvores genealógicas do Antigo Testamento e, aliás, da mentalidade do povo judeu até Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos, de citar nas árvores genealógicas, ou seja, nos ancestrais de uma determinada pessoa, de uma determinada família, o nome de mulheres. Mas Mateus colocou 4. E as 4, pelo menos três, cometeram pecados graves. Raabe, a prostituta, no livro de Josué. Tamar, ela fez sexo com o futuro sogro, passando-se por uma prostituta. O nome de Betsabeia não aparece, mas ele é chamado aqui, nós vamos ver daqui a pouco, esposa de Urias. Urias era o general do rei Davi. E ela acabou se tornando mãe do rei Salomão, o futuro rei Salomão. O rei Davi viu Betsabeia tomando banho, né, chamou-a, fez sexo com ela, adultério. Ela depois disse que engravidou, disse para ele, eu estou grávida, ele manda chamar o esposo dela, enfim, e acaba redundando ele maquina o assassinato de Urias. Então, das 4, depois nós temos a bisavó, ou avó, não sei, do rei Davi, que é Ruth. Vamos ver aqui, nessa relação, das 4 mulheres, 3 que tiveram, uma pertencia ao povo judeu, portanto, pertencia a uma outra nação, a gente vai ver daqui a pouco qual é a nação dela. O curioso, pecado você encontra com muita facilidade nos ancestrais de Nosso Senhor, mas Nosso Senhor não teve nenhum pecado. E nessa história de 14 gerações, 14 e 14, 3 blocos de 14 gerações, é um quadro artificial criado pelo apóstolo, justamente para lembrar exatamente isso. Jesus é 3 vezes o rei Davi. A gematria, que é uma forma de você associar números a letras, que existe não somente no alfabeto hebraico, aramaico, grego, mas também latino, enfim, na língua latina. I vale quanto? 1. 2 Is, 2. V, 5. X, 10. L, 50. C, 100. D, 500, parece. M, 1000. Lembra dos números algarismos romanos? Pois bem, na língua hebraica também existia gematria. E a língua hebraica associava números às letras, às consoantes. D, V e D, as 3 consoantes do rei Davi. D vale 4, V vale 6. 4 mais 6, 10. Com 4, 14. DVD. 4, 6, 4. 4, 6, 10 e 4, 14. Isso Vossa Reverendíssima vai entender, versículo 17, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio de Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14, Davi. 14, Davi. 14, Davi. Jesus é rei 3 vezes mais que Davi. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Entendeu aqui por que São Mateus coloca a árvore genealógica de Nosso Senhor em 3 blocos de 14? Por causa da gematria do nome Davi. Não é? Davi é o grande rei do Antigo Testamento. Jesus é 3 vezes mais. Santo, santo, santo. 3 vezes 14. Jesus é o rei por excelência. Ele se sentará no trono de Davi e o seu reino não terá fim. Lembra disso? Sim. Da profecia? Muito bem, então agora vamos à genealogia de Nosso Senhor. Mateus,
capítulo 1, versículos de 1 até o 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Obed, de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliazé, Eliazé gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Bem, então, tirando Nossa Senhora e Nosso Senhor, dessa genealogia, você pode, sem dúvida alguma, você encontra pecados cometidos por esses ancestrais de Nosso Senhor. Eu disse das 4 mulheres, veja a primeira, no versículo 3, Tamar. Tamar. Me parece que é no capítulo 38, que ela faz sexo e faz passar por prostituta para dormir com o seu genro, o seu sogro, perdão. O que acontece? Ela era casada com filho de Judá, que morreu sem deixar descendência. Muito bem. Pela lei do levirato, Judá deu seu segundo filho, Onã, para que ele gerasse filhos com Tamar. Mas ele morreu, porque Onã não queria que o filho dele fosse considerado filho do seu irmão que já morreu. E aí o ato sexual jogava por terra o sêmen. Daí se fala do pecado do onanismo. E isso deixou o Senhor irritado e Onã acabou morrendo. Então Judá, o pai de que já tinha morrido, e de Onã, que acabou de morrer, prometeu o seu terceiro filho, Sela, mas não cumpriu a palavra. Sela ainda era uma criança. Era preciso que ele chegasse à idade adulta, para que Tamar casasse com o terceiro, né, com esse garotinho. Só que Judá não cumpriu. Então ela se disfarçou de prostituta e acabou fazendo sexo com o próprio Judá, garantindo a sua descendência, e aí nasceram os gêmeos Pérez e Zera, que são ancestrais do rei Davi e posteriormente de Jesus Cristo. Então, na história de Tamar, ela é citada aqui, como que para dizer, olha, o verbo se fez carne e assumiu a natureza humana com toda a sua árvore genealógica, com todos os seus ancestrais cheios de defeitos. E cada um é responsável pelos seus pecados. Lógico, perfeitamente. Depois, a segunda mulher, Raabe, a prostituta, que aparece no versículo 4, se não me engano. Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe foi quem ajudou os guerreiros hebreus a entrar na cidade de Jericó depois que as muralhas ruíram, no capítulo 6 do livro de Josué. Uma prostituta. Portanto, uma bisavó antiga de Nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher de Urias, versículo 6, o nome Betsabé não aparece, mas nós sabemos que é ela. E Ruth, que é a Ruth, gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, gerou o rei Davi. Então, Ruth me parece que é bisavó, né? Ruth, bisavó ou avó do rei Davi? Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, não, bisavó. Ruth é a bisavó do rei Davi, uma mulher que pertencia a uma outra nação.
Pois bem, então, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo mostra, sim, os antepassados tiveram suas fraquezas, os seus defeitos, as suas quedas, as suas limitações, inclusive essas 4 mulheres, né? Mas principalmente as outras 3, com exceção de Ruth. Não se fala muito do pecado de Ruth, mas Ruth é citada justamente para mostrar que entre os ancestrais de Jesus existe alguém que não é do povo hebreu. Ela. Pois bem, então, bem pontuado, acho que foi oportuno a gente citar. E até, Dom Falcão, para as pessoas não pensarem assim, mas Jesus Cristo é Deus, ele nasceu sem pecado, a Virgem Maria também já aprendemos que ela nasceu sem pecado, mas a gente pode vir antes, os pais de Nossa Senhora foram santos, o José, um homem santo, ou seja, a genealogia deles não interferiu, ou seja, o que está ficando claro é que existe uma responsabilidade pessoal do pecado e que se eu tiver... Eu queria que o senhor, nesses minutos finais, desse um conselho para as pessoas. Se eu estiver passando por um momento, hoje, então eu não devo buscar nos meus antepassados a resposta. Não. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve buscar a resolver o seu problema com sacramentos, com o seu presente, com o que a igreja proporciona para ela neste momento atual. Seria isso? A sabedoria da igreja fala de exame de consciência. O exame de consciência é uma revisão de vida, vamos dizer assim, em que, com o auxílio do Espírito Santo, você faz uma retrospectiva, ou do dia, ou da semana, ou do mês, ou da vida inteira, em que você vai pontuar, primeiro, aquilo que Deus operou em você, de bom, de belo. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Aqui está o primeiro passo, que é muito importante para confundir o diabo. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma obra excelente. Isso confunde o diabo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Depois, a graça, eu reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente, honestamente, imparcialmente, sinceramente, diante daquele que tudo sabe e tudo vê, pontuar quais os pecados que você cometeu para apresentá-los diante de Deus. Pedir a graça do sincero arrependimento, enfim. Outra coisa, aqui não estamos mais no âmbito do exame de consciência, mas procurar estabelecer quanto possível a relação de causa e efeito, não em âmbito de pecado, mas de âmbito de decisões tomadas. Citamos aqui o exemplo positivo de uma empresa bem administrada, etc., cujos benefícios positivos para as gerações. A família está bem, porque fulano partiu, deixou um patrimônio, foram bons administradores, etc. E também o outro exemplo. Se se trata de consequências, de realidades que podem ser pontuadas pela ciência, procurar um médico. Se há alguma coisa que diz respeito à legislação, procurar um advogado. Procurar resolver isso perante as leis dos homens. Se é questão de natureza econômica, quem decidiu, quem assinou, quem tomou o empréstimo, quem não honrou, quem não respeitou os direitos, etc. Todas essas questões, elas não tocam necessariamente pecado, mas decisões tomadas que podem ter consequência na vida da pessoa por ela ser filho, por ela ser neto, por ela ser herdeiro e assim por diante. Mas a categoria pecado é você diante de Deus. Se trata de pecado, os pecados dos pais não são imputados nos filhos, nem netos, nem bisnetos. Isso, pelo amor de Deus, eu peço que fique bem claro. Que está ficando. Está ficando, né, minha gente? Eu tenho certeza que está ficando. Olha, isso está ajudando muitas pessoas, eu tenho certeza. Nós vamos continuar nesse assunto semana que vem, então eu espero você semana que vem para continuarmos este assunto. Vamos pedir agora a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.